Tá. Então, a gente quer dar as boas-vindas aos participantes que já estão chegando, que já tem as pessoas que estão sempre conosco, no nosso ciclo de palestras do INODAP. Eu acho assim, muito bom que a gente já tenha alguns participantes que permanecem e retornam com a gente. Eu agradeço sempre a presença dos novos também. E nós temos hoje, então, um momento muito mágico e muito especial para a gente falar de parentalidade, né, nos desafios, os ganhos, quer dizer, tudo aquilo que a gente pode estar aprendendo, né? E nós trouxemos a Larissa Germani, que é colega e companheira de lutas nessa área da superdotação. Então, a Larissa é mestre em educação, na área de altas habilidades, superdotação e TDAH, então as especializações dela. É psicóloga, né? Fez serviço social também. Tem especialização em terapia de família e casais, que é uma coisa assim, extremamente importante para quem está trabalhando com superdotados. Não é só trabalhar o superdotado, a gente vê que as pessoas têm muito essa necessidade de trabalhar e acham que a criança é que tem que ser trabalhada, mas não adianta a gente aconselhar e fazer o teste com a criança, e dentro de casa continua a mesma coisa e ninguém muda seu comportamento e não entende que aquela criança é diferente. Então, é muito bom quando a gente tem um profissional que esteja trabalhando a família, para que ela entenda como é que funciona essa família que tem alguém diferente, porque essa família também é diferente. Então, a gente conta com pessoas como a Larissa para poder estar fazendo esse trabalho sistêmico, esse trabalho familiar, né? Com bastante respaldo, com bastante segurança. Então, a Larissa é sempre professora convidada para cursos de especialização, né? Terapia de família, ela é professora nessa área, né? É uma das nossas colegas, sócia fundadora do CONBRAS, né? Do Conselho Brasileiro para a Superdotação, e faz esse trabalho também de assessoria às escolas, que não tem como a gente trabalhar superdotado se não for também na escola, se não trabalhar a família, né? E faz essa parte também de psicoterapia, né? E supervisão nessa área da superdotação. Porque a gente pode ser um bom terapeuta, mas a gente tem que saber, às vezes, ter a supervisão de alguém que também entenda um pouco da área, mas não, nessa questão tem que ser assim, então não é só ser um bom psicólogo, tem que ser um psicólogo que tenha uma habilitação, né, para que entenda como é que funciona esse serzinho diferente que nos cai nas mãos há muitos anos e a gente está dando conta deles até hoje. Larissa, seja muito, mas muito bem-vinda. Esteja conosco no INODAP sempre que você quiser. Nós ficamos assim, muito honrados de ter a sua presença. Eu passo para você, para ficar bem à vontade, para, né, discorrer a respeito da parentalidade. Ah, bem, Maria Lúcia. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa conversar sobre esse tema. Mas, Maria Lúcia, eu quero te agradecer muito de todo o coração por esse convite. Eu me sinto extremamente honrada, emocionada em estar compartilhando contigo, né, esse momento com o INODAP. Uma profissional que eu admiro muito porque nos trouxe e nos traz, né, tantos conhecimentos, tantas informações dentro desta área das altas habilidades. Então, assim, é uma honra, né, estar aqui compartilhando sobre esse tema família, que nos encanta, né, que muito tu já escrevestes e trabalha e inspira, né, pessoas dentro dessa área e da área de superdotação. Então, meu muito obrigada à tua equipe, aqui representada pela Dani, né? É muito gostoso, é muito gratificante estar aqui, tá? E é uma conversa, né? Então, a gente vai iniciar conversando sobre esse tema da parentalidade, uma questão que envolve uma complexidade pelas suas tarefas e pelos seus desafios constantes, né? Então, eu vou conversando, enfim, né? E fiquem à vontade, vão escrevendo as perguntas, o que eu puder responder, o que eu sei responder, com certeza
vai ser uma grande satisfação, tá? Então, vamos começar. Isso, vou compartilhar. Então, eu trouxe algumas lâminas do tempo das lâminas, hein, Maria Lúcia e Dani? Veja só, né? Nós somos do tempo das lâminas. Eu trouxe alguns slides para que a gente possa, então, ir conduzindo a fala. Então, eu vou aqui compartilhar. Está sendo visível? Acho que sim, né? Deu, agora deu. Deu sim. Tá. Então, eu vou ampliar, que é para a gente ficar... Ok. Então, né, como a Maria Lúcia apresentou, então, o tema, e eu conversei, né, que eu coloquei para vocês, o tema, então, é parentalidade, tarefas e desafios. Eu gosto muito desse quadro, dessa imagem, né, da Tarsila do Amaral, porque ela traz, assim, uma inspiração, né, do que é uma família, o que engloba uma família, né? Que são vários participantes, inclusive hoje, né? A gente também pensa na família, nos animaizinhos, eles também pertencem a esse ambiente, né? Então, assim, antes da gente entrar especificamente, né, nessa questão da parentalidade, que é a função dos pais em educar os filhos, eu vou passar um pouquinho sobre família, né? Porque a parentalidade ela vai acontecer no espaço de uma família, pensando família em suas várias configurações, né? Que hoje nós temos vários tipos de família. Mas, em termos de família, né, nós precisamos pensar que esses pais vão exercer uma função que é o educar. Né? Educar para que essas crianças e adolescentes, seu filho ou esta criança e adolescente, se desenvolva como um adulto saudável. Né? Então, primeiramente, né, como que a gente entende família? Né? É um sistema, ou seja, um sistema de influências, né? Há um grupo familiar onde existem influências dos participantes, né? Uma influência mútua dentro desse grupo e de forma individual, de cada participante influenciando os outros participantes. Ou seja, vou dar um exemplo, né? Quando alguém adoece na família, por exemplo, todos são afetados por aquele evento, né? Então, é dentro disso que eu quero trazer esse sistema de mútuas influências. Então, um e outro se influenciam, mas essa influência também acontece com os outros contextos externos, né? E um dos contextos que considerado também como o segundo contexto do desenvolvimento infantil é a escola. Então, esse contexto da família, na interação com a escola, também recebe influências mútuas, né? A questão do sistema, né? Pensando a família como sistema, vamos dar o exemplo, a questão hoje ambiental, né? O que acontece com o ambiente influencia no clima, influencia nas nossas vidas e numa série de recursos naturais. Então, é isso que eu quero trazer. A família, né, o entendimento de que ela é um sistema de mútuas influências. Nós não existimos isoladamente, né? Nós dependemos, nós falávamos antes, a Maria Lúcia e com a Dani, né? A importância da socialização.
nós precisamos do outro, né? Para que nós possamos nos reconhecer, né? Para que nós possamos nos desenvolver sobre o olhar do outro e ter um olhar para o outro nesta interação, né? Então, dentro da família, nós somos dependentes, não aquela dependência que vai gerar dificuldades futuras, né? Mas nós somos dependentes para nos desenvolver. Então, a família, ela tem a função, né, de interagir entre os seus membros e ter as influências que essa interação vai provocar. Quando se pensa em família, nós pensamos nas várias configurações familiares, né? A gente chama assim família intacta, vamos dizer assim, ou mais convencional, como alguns autores trazem, naquelas famílias em que o pai, a mãe e os filhos. Mas nós temos várias configurações, né? Por isso que na prática clínica eu sempre pergunto: me apresentas a tua família? Quem é a tua família? Pode ser uma família monoparental, onde só tem uma mãe ou um pai, uma família que passou por um divórcio, uma família que se reconstituiu, aquela família que recasou e que tem filhos de um, filhos de outros, nossos, os teus, os meus, os nossos, né? Enfim, nós temos uma variedade de configurações familiares. As famílias homoparentais, enfim. E o que é importante, né? É que nós saibamos, quando trabalhamos, quando nós estamos diante de uma família, que família é esta, né? Então, muitas vezes, por isso o quadro da Tarsila, né, tem lá os animaizinhos, e mais o cachorrinho, e mais o gatinho, isso faz parte da família. E a família, né, mas embora, né, complementando, embora se tenha várias configurações familiares, as funções e as tarefas vão ser semelhantes, né? Ou seja, as tarefas da família para educar. Ela tem essa tarefa do desenvolvimento da aprendizagem. Tem um grande autor que faleceu há 2 anos de terapia de família que ele diz: a família é o grande laboratório das experiências infantis, né? Então, ali vai ser, dentro daquele contexto, a criança e o adolescente terão experiências, né, como num laboratório, para ir se desenvolvendo até a fase adulta. E a família é a grande mediadora entre a criança e a sociedade. É ela que insere a criança na sociedade, ou seja, ela primeiro, né, quando nasce, essa criança, ela é inserida no grupo maior de família, né? A família estendida, que a gente chama, os avós, os tios, os primos, os parentes, enfim, a vizinhança, o bairro e a escola, né? Então, a família faz essa mediação da criança com a escola. Né? E o que também é importante salientar, que muitos autores trazem, né? Em que a família, o bebê, né, quando nasce o bebê, ele inaugura a família. Isso é uma tese de vários, né, autores, outros, enfim, porque até então era um casal, né? Quando o bebê nasce, então se introduz a família e se introduz a parentalidade, onde vai, então, envolver os vários papéis, né? Onde se inicia o papel de mãe, de pai, enfim, e às vezes até, né, se é o primeiro neto, de avós, de tios, enfim. Então, este bebê, ele traz com ele para dentro, inaugura essa família com diversos papéis, né? Mas o que significa o processo parental, né? Esse processo, essa parentalidade que tem a ver com a educação, né, do pai
e da mãe ou dos seus cuidadores, né? É um processo dinâmico e singular. Por que dinâmico? Dinâmico porque a cada etapa do desenvolvimento daquela criança, ou seja, a primeira infância, né? A Dani estava nos falando que ela tem lá uma bebê da primeira infância, até 2 anos, né? Então, a primeira infância, daqui a pouco esse bebê já está na terceira infância, na segunda infância, na terceira infância, até chegar lá aos 12 anos e ingressar, né, na outra etapa desenvolvimental, que é a adolescência. Mas nesse processo, a cada etapa, por isso dinâmico, né? Esses pais, às vezes eu digo assim, precisam se reinventar, precisam olhar para aquela etapa e atender às novas demandas e às novas necessidades daquela criança e posteriormente lá na adolescência, né? Então, na adolescência inicial, nós temos algumas, como família, demandas e tarefas diferentes da adolescência que a gente chama no meio e a final, né? Que quando, então, aquele adolescente completa a sua maioridade e sai, né, em tese, da adolescência. Né? Por isso que é dinâmico e singular, porque cada filho, né, vai apresentar características que são específicas dele, é a sua digital. Né? Se tiver 5 filhos, cada um terá a sua singularidade, as suas necessidades, as suas características, a forma de dar sentido às experiências que ocorrem no contexto familiar. Né? Por isso, então, a gente diz, é um processo dinâmico e singular. Vejam só a complexidade, né? Que às vezes a gente nem imagina o quanto esse exercício, esse processo parental, ele é complexo, porque ele exige muito dos pais. Né? Mas é claro que, como é uma interação, como existem as influências mútuas, né? Nós aprendemos a ser pais com os nossos filhos também, né? Esta é uma aprendizagem, eu digo sempre, é um caminho de mão dupla. Os filhos nos ensinam a sermos pais também, né? A construir essa parentalidade. E ela vai envolver múltiplos aspectos, ou seja, que entra para dentro da família e para dentro deste... do exercício da parentalidade. A subjetividade de cada um, ou seja, tanto da criança quanto do adolescente, mas aqui mais especificamente a gente foca na subjetividade do pai e da mãe, né? Que cada um vem com a sua forma, seu, né, singular, e que eles vão se unir como pai e mãe para educar e atender às necessidades de um outro serzinho, que é aquela criança, né, que vai se desenvolvendo, enfim, e depois lá na adolescência. A história de cada um dos pais são as famílias de origem, né? Então, como é que essa bagagem, como eu digo, né? O pai e a mãe vêm para dentro desse casamento e para o exercício da parentalidade com as histórias e com as experiências que eles tiveram lá nas suas famílias de origem, né? Então, às vezes, a gente pode encontrar o quê? Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante os estilos parentais, nós podemos encontrar uma mãe que vem, vamos dizer assim, de uma história de experiências na sua família e experiências de ser filha, né, e de terem pais mais permissivos. E o pai, talvez, com experiências mais autoritários. Como é que isso, olha a complexidade de novo, né? Como que esses acordos, esses arranjos vão acontecer para que a parentalidade tenha uma direção, né? Que ela tenha um direcionamento consistente. Né? Porque aqui, quando nós temos um permissivo, muito permissivo, e outro muito autoritário, nós estamos no 8 e no 80. Então, qual é o desafio?
como é que eu vou chegar no 40, né? É sempre o meio. Como é que eu chego no meio? Então, gente, isto de fato dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É difícil, né? O ciclo de desenvolvimento individual e familiar, ou seja, às vezes esses pais, né, dentro desse processo dinâmico e singular que é a parentalidade, ele tem uma criança de 3 anos, 4 anos, e tem também um filho adolescente. Então, aqui ele tem 2, né, ciclos de desenvolvimento que também vão demandar desses pais modificações, reflexões, ressignificações, né? E, às vezes, até a busca de ajuda para poder lidar com toda essa complexidade, né? E o contexto sociocultural. Então, como falava antes, toda a família, né, ela está inserida dentro de uma cultura. Então, o que é que aquela cultura traz também para a questão da parentalidade? Então, muitas vezes, nós temos, assim, uma mãe, né, que hoje, nesse mundo globalizado, nós temos um pai ou uma mãe, enfim, ou pais ou mães, né, enfim, dentro da configuração familiar que for, que vem de uma cultura, vamos dizer assim, japonesa, né, e o outro, a mãe ou o pai, vem de uma cultura italiana. Então, também isso tem muitas influências na parentalidade. O que entra, né, dentro dessa cultura e como que a gente vai ajustar, né, todas essas questões, certo? E como antes nós conversávamos, né, Maria Lúcia e a Dani, né, que com relação às altas habilidades, por exemplo, né, a Landau, a própria Maria Lúcia, tantas vezes refere, né, nos seus livros, a Eunice Alencar, a Ângela Virgulin, enfim, né, que o meio, né, ele é fundamental, o meio social, o meio familiar é fundamental para o desenvolvimento desta criança que tem a superdotação, esse adolescente, bem como as suas potencialidades. Isso não está dissociado, isso está completamente integrado, vamos dizer assim, né? Ele interage, é relacionado, né? Então, não tem como separar isso, porque falávamos antes, né, que dentro de uma família nós recebemos muitas influências, né? Bom, aqui dentro da parentalidade, então, também, os pais não conseguirão atender a todas as expectativas da criança. Aqui, em relação à função, né, de educar. E graças a Deus que esses pais não vão conseguir, por mais que eles queiram, porque toda, né, a ciência, não sei o que digo, e a prática clínica nos diz o seguinte, que para um desenvolvimento, né, socioemocional de uma criança, do adolescente, enfim, mas vamos pensar aqui numa criança, né, a necessidade, vamos dizer assim, é do humano e do mundo, né? É do social, da frustração. Então, se não há um espaço também da frustração, né? Como que essa criança ela vai conseguir, né, tolerar e aprender a lidar com a frustração, ou seja, tolerar o mal-estar, que a gente diz, né? Porque para todos nós, quando a gente recebe um não e que a gente quer receber um sim, né? Não importa se somos criança, adolescente, adultos, idosos, nós vamos ter um pequeno mal-estar com isso. Só que lá, né, quando criança, adolescente, enfim, nós fomos aprendendo, e aí a importância dos pais poderem ajudar, nós fomos aprendendo como lidar com esta raiva, como lidar com a tristeza, como lidar com o medo, né? Então, isso é uma aprendizagem. E essa aprendizagem se dá a partir da frustração. Então, eu vou dar um exemplo assim, né?
que a gente costuma ajudar muito os pais, né, com relação a terem expectativas mais realistas. Por quê? Esse é outro grande desafio. Né? A gente não pode nem ter as expectativas em excesso irrealista e nem muito poucas expectativas, né? Como se a gente não acreditasse naquele potencial. Então, isso é muito importante. De novo, tem o 8 e tem o 80. A gente quer, o desafio é chegar no meio novamente. Então, tem um exemplo, assim, né, de uma expectativa irrealista. Por exemplo, é que é muito comum isso às famílias. Eu gostaria que meus filhos, tem lá 2 filhos, enfim, próximos em idade, que são irmãos, brincassem horas sem discussão e sem briga. Essa é uma expectativa irrealista. Por quê? Porque eles vão brigar. Até tem o ditado popular: se não briga, não é irmão. Né? Então, cada um de nós, quem tem irmãos, ou, né, enfim, parentes, é isso. Se a gente não briga, não tem irmão, porque aí sim. Então, a gente ajuda os pais, eu estou dando esse exemplo, assim, enfim, né, simples, a gente ajuda os pais a terem uma expectativa realista, né? Ou seja, o que é desejado e o que é esperado. E isso é muito importante, né? Eu preciso olhar para aquele filho, né? Para aquele filho, se ele tem altas habilidades, superdotação, e o outro filho não tem, mas quando eu olho para esse meu filho com superdotação, né, eu preciso ter uma expectativa que condiz, né, com a realidade. Porque senão eu posso trazer o quê? Né? Uma demanda para essa criança, para esse adolescente, que ele não consegue cumprir. E nesta demanda que ele não consegue cumprir, qual é o sentimento quando a gente não consegue dar conta? Se sentiu incompetente, se sentiu fracassado, se sentiu que não sabe, se sentiu, enfim. Então, a gente ajuda muitos pais e a gente pede para os pais o seguinte: cuidem com a expectativa, né? Eu sei que é difícil, tá? E chegar no meio, mas cuidem, vejam o que a criança e o adolescente, naquela etapa do desenvolvimento, ele pode dar, né? Até onde eu posso esperar dele. Mas eu preciso ter este filho não como um filho idealizado, tararana, né? Aquele filho real. Né? Não existem pais perfeitos, né? Graças a Deus, nós só somos imperfeitos porque somos humanos, né? Então nós vamos acertar muito, nós vamos falhar muito, mas o importante de tudo isso, né, é que a gente possa refletir, que a gente possa dizer, isso não funcionou, então como é que eu posso buscar outras estratégias, enfim, não está funcionando desse jeito, né? Porque eu acredito, e a Maria Lúcia e a Dani, né, também compartilham, que todos os pais, isso é uma convicção, eles dão o seu melhor, eles querem acertar sempre, né? E eles estão dando o que de melhor eles têm. Se eles não estão, vamos dizer assim, se as suas estratégias naquele momento não estão sendo eficazes, ok, então é preciso buscar outras alternativas, mas eles sempre vão buscar o melhor, né? Eu acredito, e até, né, pela longa trajetória, enfim, profissional, não me decepcionei com essa convicção. Não existe um protocolo nem receita para serem pais, né? Infelizmente, a gente às vezes quer, ok, mas existem dicas, existem ideias, existem sugestões, existe literatura. Porém, eu sempre faço essa ressalva, porém, essas dicas depende se vai fazer sentido, e aquelas ideias, vai fazer sentido para aquela criança e aquele adolescente. Às vezes não faz, né? Eu mesmo já sugeri e não deu certo. Por quê? Para aquele adolescente não vai ser eficaz.
Então, vou ter que me aprofundar um pouco mais no conhecimento dele próprio para encontrar outras possibilidades, né? Então, as dicas são muito boas, ideias são muito boas, mas elas não são receitas, porque vai depender qual a percepção dessa criança diante dessa ideia, dessa sugestão. Então, de novo, né, gente? Não é fácil. Não é fácil educar. Se alguém disse isso um dia para vocês, talvez assim para querer que vocês não desistam nunca de ter filhos e educar, né? Mas é uma tarefa que tem a sua complexidade. Opa, que tem. O que eu fiz aqui? Que tem a sua complexidade, mas que também é muito gratificante, né? Um lado, ela é trabalhosa, mas esse trabalho vale a pena, né? Vale a pena. Bom, então, parentalidade é a função de educar, né? A criança não é uma folha em branco que nós vamos moldar, isso é muito importante, né? Apesar de ser esse bebê, essa criança, adolescente, que vai depender do nosso amparo, da nossa conexão, né? Vai depender que a gente promova um ambiente seguro para eles, não vem como uma folha em branco, por quê? Ela vem com a genética, ela vem com temperamento, né? E ela tem uma forma própria, específica, de captar as experiências do ambiente, né? E fazer os seus registros e a sua semântica, como a gente diz, ou seja, né? O que aquela experiência representou para ela. Então, nessa perspectiva, é que a gente traz, né, de que, como essa criança e esse adolescente, especificamente a criança, é um sujeito em desenvolvimento, ele vai, portanto, ser mais suscetível às influências do sistema familiar e de outros contextos, como, por exemplo, a escola, né? Por isso a gente trabalha muito, e a Maria Lúcia trabalha muito também, essa relação família-escola, né? Essa ponte de comunicação importante, de comunicação positiva, porque ele vai, sim, a criança e o adolescente, né? Ele vai sofrer influências, ele é suscetível, né? Aos fatos que ocorrem. Eu não quero dizer com isso, e quero, assim, deixar bem esclarecido, de que também aquela ideia que muitas vezes pode passar, enfim, a criança tem um problema, né? O adolescente tem um comportamento que não está adequado, enfim, a culpa é da família, né? Não, não existe culpados, não existe julgamentos, né? São vários fatores que levam a uma criança e a um adolescente não ter um comportamento que a gente espera, né? Então, assim, eu sempre digo muito, friso muito para os pais, não há julgamentos, né? Mas a gente tem que ter essa consciência que nós acertamos muito, nós temos sempre um esforço grande para que tudo dê certo, mas existem momentos que aquelas práticas não estão mais funcionando ou não está trazendo um comportamento que eu espero, né? Então, isso é muito importante. A gente não molda a criança, né? Porque ela vem. Então, quem tem mais de um filho, né, observa os temperamentos, né? E o que ele carrega da genética junto. Isso é dele, né? Especificamente dele. Nós temos aqui duas dimensões que são fundamentais dentro da parentalidade, né? Que os autores trazem dentro das pesquisas, que nós utilizamos também para trabalhar dentro da perspectiva da clínica, né? Exigência e responsividade, tá? Exigência tem a ver com controle. Responsividade, então, é o afeto. Nesta função, nessa tarefa de educar, né, a gente fala em termos de exigência e controle, é o que se denomina
as atitudes que os pais têm dentro das práticas educativas que visam, né, que visam estabelecer regras, estabelecer limites. Tá? Então, esse controle, regras, limites, isso é muito importante, que eles não podem também, né? O desafio é sempre o meio, vamos dizer assim, nem um 8, nem um 80, né? Nem um controle excessivo, né? Que também traz prejuízos, nem um controle frágil, muito pouco controle. Mas o que, então, basicamente a exigência são os limites e as regras. Agora, os limites e as regras têm outra complexidade. Né? Não basta eu dizer para o meu filho que não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer, porque isso não é coisa para criança, ou você não pode sair ou voltar a tal hora, porque isso não é para a sua idade na adolescência. O limite, ele é muito mais. Primeiro, o limite precisa ser claro, né? E principalmente com as nossas crianças e adolescentes com superdotação. Precisa ser muito claro, né? A comunicação do limite. Outra questão, esse limite ele tem que ser consistente, ou seja, o limite será dado pelo pai e pela mãe. Só que essa regra e esse limite precisa ter um acordo do pai e da mãe. Caso contrário, ele se torna inconsistente, ele se torna muito frágil, a criança fica muito confusa, o adolescente também, e eles vão encontrar uma brecha para ter, que eu digo assim, ganhos com isso, né? Quando as coisas é muito difícil, eu corro para aquele que diz sim. Quando as coisas, né, eu corro para aquele que diz não. E eles estão certos, né? É óbvio que nós buscamos sempre facilitar as coisas para nós e ter menos frustração possível. Mas isso traz uma confusão na cabeça, né? E mais, tem um professor, que é o Maurício Andolfi, ele esteve aqui no Brasil, a gente fez curso, enfim, não faz antes da pandemia, ele diz o seguinte, que quando os pais não têm um acordo, né, em primeiro lugar, os limites perdem a sua potência, perdem a sua força, né? E nós estamos, vamos dizer assim, propiciando um espaço aí fértil para desobediência. Né? Então, ele é muito claro nisso. Então, os pais necessitam ter um acordo para ter uma consistência da regra. O limite precisa ser muito bem compreendido pelo adolescente, pela criança. Né? Claro que a criança, eu vou ter a linguagem adequada para a sua etapa, para a sua pauta do desenvolvimento, né? Mas ele precisa ser compreendido. Ele precisa, além da compreensão, ser escutado. Né? Então, isto é fundamental. E, por último, né, e não é porque ele é menos importante, porque todas essas questões são fundamentais para a implementação de um limite, para uma mudança de comportamento, que há uma consequência. Porque na vida tudo tem consequência, né? Então, isso é muito importante. Qual é a consequência? Aí tem um exemplo. Hoje a gente tem, né, um grande desafio nesta era digital, né, com as crianças e adolescentes, os jogos, o tablet, o telefone, etc. e tal. As crianças lá com 1 aninho, 2 aninhos, né, Dani, já faz com o dedinho assim, né, já sabe. Então, eu tenho um exemplo de uns pais que o menino já estava em prejuízos com o sono, enfim, né, porque isso traz prejuízo, muitas horas de tela, aí os neurologistas, a neurociência, cada vez trazendo mais pesquisas sobre isso, né, o tempo de tela é muito importante ser supervisionado pela criança e o adolescente, e esse menino, então, ele usava demais o telefone, até que os pais não tinham uma regra para isso, e resolveram, então, em comum acordo, estabelecer a regra do uso. Né? Ele poderia usar
de tal a tal hora até às 6 da tarde, se não me engano, né? E depois ele deveria abandonar e eles fariam outras atividades, já para preparar para o sono, para, enfim, para uma série de questões. Bom, o que aconteceu? É claro que esse é um pré-adolescente, né? Não, já com 13 anos. Bateu o pé, chorou, gritou, enfim, fez horror. Ok. Então, o que a gente diz para os pais? Respirem, mantenham a calma. Isso é esperado. Quem é que vai se frustrar com algo, né, que está ali habituado, que não vai gritar, que não vai reclamar, né? Faz parte. Porém, os pais, que são esses adultos que vão conter a emoção, vão esperar, acalmar e até, né, poder validar isso, poder dizer para os pais, eu entendo que tu está chateado, com raiva, enfim, tal, mas lembra, nós já conversamos, nós já combinamos, e dararara. Ok. O menino foi e tentou, obviamente, né, transgredir, que é o esperado. Ele já sabia qual a consequência. Ao transgredir, no outro dia ele não teria o telefone. Né? Então, ele transgrediu, o pai retirou, não só retirou, mas não deixou em casa, porque o pai voltava um pouquinho mais tarde, né? O menino já estaria em casa, retirou e levou o telefone para o trabalho. Né? Ok, ficou um dia. O outro dia, as coisas começaram vamos dizer assim, ele tentava e o pai dizia, olha, as consequências, a próxima serão 2 dias, mas tu escolhe. Então, o menino começou a entender que não ia ter chance. Né? E não só isto, mas também foi acontecendo ao longo desse exercício de não usar o telefone, ele foi também tentando negociar com o pai, porque uma combinação, a mãe, se estivesse em casa, o pai avisaria no início, né, 10 minutos antes. Por quê? Para ele já se preparar dentro daquele jogo, como é que ele ia se organizar e tal, para 10 minutos, para daqui a 10 minutos isso iria ser interrompido. Então, isso é importante também, essas estratégias, né? Assim é com a hora do banho, assim é porque a criança, ou, né, se ela está ali brincando, ela não quer tomar banho, ela está no meio de uma brincadeira gostosa, né? Então, é difícil. Então, esse menino, né, para completar o exemplo, começou aos poucos, tentar assim, pai, será que hoje eu posso ficar 10 minutos a mais? O pai perguntou, por quê? Quais são os teus argumentos? E aí ele deu uma argumentação, parará, parará, e o pai disse, olha, tudo bem, porque as regras, elas têm uma certa exceção. Então, ele está ensinando também uma certa flexibilização. Então, ele disse o seguinte, olha, tudo bem, hoje, viu, fulano, porque a regra é a gente não ultrapassar. Mas hoje, por conta dessa tua organização, então, uma aprendizagem de negociação e de uma certa flexibilização de regras. Isso é muito importante. E o que é a responsividade, né? Essa dimensão da responsividade? A dimensão da responsividade, ela, então, são atitudes mais compreensivas dos pais com relação principalmente à comunicação, né? Há um espaço para uma comunicação que a gente diz que tem a bidirecionalidade. O filho pode falar, tem espaço, e ele é escutado pelo pai, pelos pais, e vice-versa. Né? Então, é o outro lado da responsividade, que é a parte afetiva desta relação. Então, isso vai favorecer, obviamente, essa autonomia, né, dos filhos, eles se sentirem validados, valorizados, a confiança. Então, essas duas dimensões, elas precisam estar integradas, né? Elas funcionam juntos. Exigência, que tem a ver com controles, que eu falava antes, e responsividade,
tem a ver com comunicação, com afeto, com espaço de escuta e empatia. Então, isso é fundamental na função, né, das práticas educativas. E aí aqui a gente entra para os estilos parentais. Existem muitos estilos, tá? Existem muitos. Não são 7. Né? Na realidade, os estudos apontam até o momento 7, né? Tipos de estilos. Eu vou trazer aqui para vocês, não é para que vocês se encaixem nas caixinhas, como eu digo, né? Porque a gente faz muita mescla, né? Por que a gente faz mescla? Porque nós trouxemos a nossa educação como filho dos nossos pais, nós temos a influência de outros contextos, enfim, né? Então, não é para se colocar nas caixinhas, mas é para refletir que existem esses estilos, tá? Bom, então, mas o que representa esses estilos? São atitudes, são conjunto de atitudes dos pais que vão sendo comunicados à criança. E a criança vai percebendo, né? Como é que os pais lidam, né, com comportamentos delas através do conjunto de atitudes que esses pais têm. E esses estilos parentais, eles são expressados, manifestados através das práticas, né? Quais são as práticas educativas que, costumeiramente, os pais acabam exercendo. Lá no início de 1966, nós tínhamos, então, 3, né, tipos de estilos: o permissivo, o autoritário e o autoritativo. Depois, em 1983, outros estudiosos trouxeram, então, nas suas pesquisas e a prática clínica também, dentro desse permissivo, o negligente e o indulgente, tá? Então, a gente pode dizer assim, bom, então são 5, né? Enfim, porque tem um que se subdivide, mas ele é permissivo, também a gente pode entender, são 3, sendo um subdividido. Bom, o que é esse estilo permissivo negligente? O que a gente encontra, né? Isso aqui, claro, pedagogicamente, ele está sendo colocado assim, mas às vezes a gente é permissivo, às vezes a gente é autoritário, às vezes a gente é autoritativo, às vezes a gente é paternidade curly, às vezes a gente é helicóptero. Então, né, vamos ver se a gente se acha aí. Bom, nem afetivos e nem exigentes, né? Então, são aqueles pais mais distantes, do tipo assim, opa, cada um por si, né? Cada um na sua, eu diria assim. As tarefas, né? Porque uma das grandes tarefas das famílias é a socialização, né, dos pais. Eles não estão muito envolvidos, né, com essas tarefas, mas eles buscam toda vamos dizer assim, atender a todas as necessidades concretas, né, materiais dessa criança. Então, às vezes estão em excelentes escolas, estão com excelentes babás, estão com familiares que cuidam, enfim. E pais, né, que frequentemente eles estão mais centrados no trabalho, nas demandas do dia a dia, e eles, então, acabam sendo mais distantes e mais centrados neles, né? Nesse estilo, então, que eu falei, ausentes, distantes, né? Às vezes eles podem ficar um pouco alheios nesse processo de educar, que às vezes tem teóricos que dizem, entre aspas, né? Terceirizam a educação. Quando eles percebem, né, que eles são negligentes, às vezes eles fazem um movimento muito brusco, e eles podem se tornar muito autoritários com a criança ou adolescente, ou extremamente permissivos, né? Daí não tem freio nenhum. Então, eles largam de vez, né? Largam, que eu digo, no sentido de não haver um certo controle, regras, um tempo para as crianças, apesar de que as demandas do dia a dia são muitas, né? Porque os pais não são só pais, são trabalhadores, são filhos, são amigos, são colegas, são muitos os papéis que a gente exerce durante o dia. E ainda chegar em casa à noite
e ter os nossos filhos, né? Os filhos. Bom, aqui já passei. Consequências possíveis, né? Eu digo possíveis porque a gente não afirma, né? Sentimentos de insegurança, vulnerabilidade, às vezes eventual hostilidade, agressão em relacionamentos interpessoais, né? Às vezes pode ser filhos que fazem algo, têm um comportamento para dizer, ei, eu estou aqui, eu existo, olhem para mim, por favor, né? E aí eles fazem, né? Tem um comportamento que realmente vai chamar atenção, né? Que a gente diz assim, um sintoma, né? Então, às vezes isso tem ocorrido, tá? Isso não é regra, mas que a gente diz. O estilo indulgente permissivo, né, que está lá no permissivo. O filho pode fazer tudo. Tudo é feito. Tá? E o medo da perda do amor dos filhos. Por que é permitido que o filho faça tudo? Porque assim ele vai me amar mais, assim eu estou atendendo a todas as necessidades, expectativas, enfim, que ele tem, né? Enfim. Só que isso vai... eu, né, já tive na prática clínica, quando chega lá na adolescência, né, e traz para o consultório, enfim, e o adolescente, aí os pais dizem assim, poxa, mas eu fiz tudo por ti, eu sempre deixei tu fazer tudo, eu sempre te amei, e que é verdade, né? Eu nunca... E aí o adolescente olha para o pai e para a mãe e diz assim, tu fez porque tu quis fazer tudo por mim, né? Deixar eu fazer tudo. Né? Então, e essa resposta traz assim uma certa tristeza assim para os pais, né? Porque às vezes eles não se deram conta dessa grande permissividade em nome do amor, né? Porque amar é dizer não, amar é fazer como aquele pai dizer não, tu vai ficar sem o celular hoje, né? Muitas vezes esses filhos nesse estilo são aqueles filhos que sentam no sofá e tomam conta do controle da televisão e ele vai determinar quais são os programas que serão assistidos pela família, né? Ou vai determinar o restaurante que essa família vai fazer a sua refeição. Aí eu puxo a brasa para o meu assado. Vamos para uma churrascaria hoje? Daí o filho diz assim, não, nós vamos para uma pizzaria, embora no outro final de semana eles tenham ido na pizzaria, né? Então, esses são mais ou menos esse estilo. As consequências, dificuldades em regular a maior parte das suas emoções desagradáveis, né? Ou seja, quando vem uma frustração, eles podem desregular. O que são essas emoções desagradáveis? Raiva, medo, nojo, surpresa e tristeza. Quais são as emoções, né, que são universais, que a gente estuda e que trabalha na regulação emocional, né? Quais são as agradáveis? Amor e alegria, né? Então, eles têm dificuldade para regular. Por não terem sido frustrados, eles não aprendem essa autorregulação, né? E o autoritário, a própria palavra diz, só existe um ponto de vista, dos pais, né? As medidas são mais punitivas e menos reflexivas, né? E com menos reflexão e menos consequência. O exemplo lá do telefone, então aquele estilo é o estilo da reflexão e da consequência, né? A consequência é retirar o telefone, né? Ele tem um prejuízo se ele transgride, como na vida, né? A gente tem prejuízos, tem consequência positiva ou negativa, dependendo de como a gente se comporta, né? Então, com medidas punitivas verbais e físicas, ou seja, né, agredir, palavras mais hostis, né, com uma certa violência psicológica, enfim. Não valoriza o diálogo e a autonomia, né, então a criança ou o adolescente não tem espaço do diálogo, e rejeita questionamentos e opiniões, e pouca empatia, desenvolve pouca empatia.
Esse estilo, né, mais autoritário para as nossas crianças e adolescentes superdotados é muitíssimo complicado. Se para todos é complicado, aqui vai complicar muito mais, Então, né? Porque eles exigem, né, que uma regra, um limite tenha sentido, né? Então, eles primam por isso. Então, aqui nós vamos ter diversas dificuldades se for mantido esse estilo, né? Eu sei que os pais, volto a repetir, a frisar, que os pais, eles muitas vezes agem assim, porque também na sua história, né, foram tratados de uma forma autoritária. Então, às vezes, é a única coisa que eles sabem, né? A única coisa que eles têm como informação. Então, a gente ajuda a repensar, né, as estratégias. Possíveis consequências: crianças e adolescentes mais ansiosos e até com depressão, e aí então afeta, né, a saúde mental também, assim como no estilo permissivo, negligente e indulgente, porque lá a criança se sente abandonada, né? As crianças mais distantes, ou seja, aquelas crianças que às vezes podem desenvolver, né, uma ansiedade social, podem, não quer dizer que isso vai acontecer, mas podem. Dificuldade de externalizar as emoções, ou seja, a dificuldade de dizer, olha, eu estou triste ou estou chateado com isso, e poder, né, a partir de então, resolver uma situação, a partir da externalização, e, de novo, a dificuldade de regular emoções. E o autoritativo participativo, que é aquele, então, comportamento que se chama, né, que os autores trazem como mais equilibrado. Então, esse é do meio. Eles dizem não aos limites, são muito assertivos, né? Mas eles escutam, eles negociam, eles cedem, como aquele pai que flexibilizou aquele dia os 10 minutos, e daqui mais algum tempo ele vai flexibilizar de novo, né? Que chega a um ponto de equilíbrio a partir do argumento do filho. E as nossas crianças e adolescentes com superdotação, né, principalmente, né, eu diria, os acadêmicos, mas na minha experiência são todos, né, criativo produtivo, enfim, eles têm uma excelente argumentação. Então, nós vamos passar um bom tempo, né, fazendo essa discussão até chegar a um consenso, a um equilíbrio. Pais mais seguros, né, nesse estilo autoritativo, mais justos e mais empáticos, né? Eles desenvolvem mais essa empatia. Possíveis consequências: as crianças e adolescentes lidam melhor com as emoções agradáveis, né? Raiva, principalmente raiva, medo, tristeza, né? Mais seguros para explorar o mundo, eles sentem, né, dentro deles uma autoconfiança, uma autoestima, em que eles podem começar a explorar, né, outros, como a gente diz, outros pagos aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz, né? Desenvolvem muito mais a autonomia, né, e desenvolvem mais a autoconfiança. E aqui nós temos um estilo que é mais recente, vamos dizer assim, na literatura, né, que é o estilo Curving. O que é esse estilo, né, que é essa paternidade superprotetora? O curving, né, ele é um jogo muito antigo, que se dá numa pista de gelo, onde são colocadas pedras de granito, né, e os jogadores, com os seus varredores, que é uma roda, né, seus varredores, eles vão limpando, limpando, limpando até chegar no alvo, né? Então, a gente diz que essa paternidade são aqueles pais que antevê um obstáculo que a criança e o adolescente vai passar e eles vão limpando, eles vão já eliminando aquele obstáculo, tentando limpar, né, aquela pista, vamos dizer assim, por isso esse nome relacionado a esse jogo. Depois
podem procurar, quem nunca ouviu falar, né, na internet sobre como é que é esse jogo, né? E, nesse momento, não há um espaço, né, para que a criança tenha a possibilidade de ir com o apoio dos pais, ela tem essa possibilidade de ir enfrentando aquele obstáculo que, obviamente, né, ela precisa ter competência de acordo com a idade dela. Então, os pais saem na frente para limpar. Então, a criança não tem essa experiência, o adolescente não tem essa experiência, o que vai trazer prejuízos, né? Esse tipo de estilo, as possíveis consequências, limites no desenvolvimento da resiliência, na superação, dificulta o desenvolvimento da autonomia, adultos dependentes, muito dependentes, para que os outros façam as coisas, né? Então, isto vamos dizer assim, não promove, né, a autoconfiança. Por quê? Porque quando eu vou e limpo e resolvo todos os obstáculos, de uma certa maneira, eu vou passar a mensagem para esse adolescente, principalmente a adolescência inicial, e para essa criança, que ele não é competente suficientemente para resolver aquela questão, aquele problema, aquele obstáculo, né? Então, eu passo essa mensagem, embora os pais, e eu acredito, é genuíno quando eles dizem, mas não é isso que eu quero que ele sinta. Pois é, mas é essa mensagem que passa, né? Então, tem um sentimento que abala a autoestima e a confiança, né? A superproteção, então, né, ela se torna uma desproteção. Tudo que é demais, como eu digo, faz mal, né? Se a gente come pipoca demais, também faz mal. Eu adoro pipoca. É muito Mas bom. é isso. É muito bom, né? Olha. Mas faz mal, né? Se eu comer demais, faz mal. Se eu comer muito pouquinho, eu não vou me satisfazer. Então, o equilíbrio de novo, né? Então, cuidar quando a gente, às vezes, está sobre essa parentalidade, né? Esse tipo, como eu disse, tem uma mescla. A parentalidade, então, curly, né? E a outra e última, o último estilo, que aí, então, é mais para jovens, adolescentes, né? Tem pesquisas em cursos superiores, com alunos superiores, a parentalidade helicóptero. O que é helicóptero, né? Quando a gente vê as pessoas no helicóptero, o helicóptero faz um voo mais raso, né? E lá de cima, né, a gente olha e vê tudo lá embaixo. A gente tem um olhar, né, lá do helicóptero, a gente tem um olhar assim daquela região, vamos dizer assim, daquele bairro, quero dizer, bem mais apurado e próximo, então, de controle, né? Então, se passar um helicóptero aí no bairro da Maria Lúcia e da Dani, vão ver, lá é a residência da Maria Lúcia, lá é da Dani, aqui em cima é da Larissa, né? O helicóptero, ele está fazendo um controle, olhando tudo que acontece. Vi a Maria Lúcia sair de casa hoje, né? Ela viu lá do helicóptero ainda com... Né? Então, esse tipo de parentalidade são aqueles pais que estão extremamente envolvidos na vida dos filhos. Isso ocorre mais quando eles... adolescência média mais para o final, né? Já. Superproteção por medo dos mesmos não obterem sucesso. Então, eles estão no controle sempre, né? Pais que eles tentam também resolver tudo para os filhos, para terem esse controle e agem não de acordo com as necessidades daquele momento, daquele ciclo vital do desenvolvimento do filho, né? Mas eles agem de acordo com as suas próprias necessidades. Esse é um controle que os pais às vezes se iludem que controlam tudo, mas não conseguem, né? Porque os filhos, assim, ó, quanto mais controle, mais eu encontro estratégias para fugir dele, né?
Então, se são superdotados, vocês imaginem a criatividade que eles vão ter, nesse sentido, desse grande controle, né? Então, isso traz também consequências, possíveis consequências, né? Menor autonomia, menor autoconfiança, dependência emocional, depressão, ansiedade, né? Enfim, a gente tem encontrado nesses jovens, né, já quase adultos, enfim, muita depressão, porque isso vai ficando como uma panela de pressão, não tem onde sair, né? Panela de pressão sem a válvula, né? Então, isso é muito complicado, esse tipo de controle. Opa. Fatores de proteção, então, a gente está finalizando, né? Não sei, eu acho que eu até já passei o horário. Fatores de proteção, né? Quais são os fatores que protegem, então, dentro dessas tarefas e dos desafios? Práticas educativas de tolerância à frustração, né? De poder ajudar as crianças, adolescentes a tolerarem as frustrações. Só que eu preciso me conhecer também, eu preciso também me olhar. Como é que eu tolero uma crise de raiva do meu filho, né? Como é que eu tolero? Como é que eu me encontro ali, né? A gente, os filhos, é uma coisa fantástica, porque eles nos obrigam a fazer uma autorreflexão o tempo todo. Eles estão sempre ali, ó, acionando um botão da gente, né? Então, eles nos ajudam também a crescer, a ter outros olhares sobre muitos fatores. A prática da empatia, né? Eu empatizar com aquele sentimento que a criança, que o adolescente traz, com as suas preocupações, principalmente, né, com crianças e adolescentes superdotados, o que acontece nos grupos sociais onde se relacionam, qual é a empatia que às vezes eles chegam em casa, eles não dizem o que aconteceu, e muitas vezes eles têm um comportamento explosivo, mas às vezes a origem, né, está em outros contextos. Práticas de validação emocional, né? De poder olhar para essa criança e adolescente quando ele está com raiva, quando ele está com medo, quando, enfim, de poder dizer, faz sentido tu te sentires assim, né? Eu entendo, eu também, se alguém tirasse o meu telefone, eu iria me sentir frustrado e com raiva, né? Então, poder validar que aquele sentimento, que aquela emoção faz parte, né? E práticas sobre consequência dos comportamentos, que a gente falou muito lá nos limites, e a presença parental, ou seja, o meu dia como pai e mãe é extremamente atarefado, mas como que eu escolho 30 minutos, 1 hora, a gente não precisa o dia todo, né? Como que eu escolho para que eu possa estar presente na vida dos filhos? Como que eu me reúno para brincar quando é mais criança? Quando que eu me reúno para dar uma saidinha, um jogo de futebol, ou mesmo, né, dentro dos interesses da família, quais são os interesses quando a família se reúne e quais os interesses dos filhos, né, que eles possam conversar, que possam estar presentes, de dizer assim, porque os filhos, para se sentirem seguros, eles precisam ter a certeza, né? Dizer assim, ó, meu pai está ali, minha mãe está para mim, meu pai está para mim quando eu precisar, né? Então, isso que é importante dentro da questões. E os riscos, né? Que a gente também já falou. Presença constante de conflitos familiares, não que não existam conflitos na família, não, nós vivemos, né? Com diferenças, conflitos são diferenças, porém, qual é a questão aqui? É a forma como eu resolvo. Às vezes, tem ambientes familiares, enfim, que os conflitos são crônicos. A comunicação violenta e agressões, que a gente já falou, são riscos, né? À saúde mental da criança, e, obviamente, como isso tudo está interligado, né, também ao desenvolvimento dos potenciais que ela tem quando a gente se refere à superdotação.
Relacionamentos distantes dos meus da família também são riscos, a gente já falou. Excesso de controle, como a gente falou, ou muito pouco. E desacordo entre os pais relacionado aos estilos parentais, que também a gente falou anteriormente. Opa. Dificuldades sobre a educação socioemocional, ou seja, entender, né, essas emoções, como é que os nossos filhos, enfim, lidam com as emoções desagradáveis e agradáveis, né? E pouca empatia. E aqui, então, eu trago um videozinho, que é para a gente finalizar, vários componentes, né, sem nenhuma fala, exatamente o que são os... né, a gente falou assim, o que são os estilos parentais? São ações, são atitudes, né? Claro, também são verbalizações. Mas esse videozinho, que eu acho que ele tem 1 minuto, ele não tem fala. E aí ele traz, e eu gostaria que vocês observassem, se vocês têm a mesma percepção que eu, a empatia, né? Que a gente falou bastante, a solução de problemas e a forma como isso é solucionado, o apoio, a orientação, a validação, né? E a tolerância à própria frustração. Tem ali 1 minuto que as coisas não vão certo. Vamos lá. Que bonitinho. Então, é isso. Muito bonitinho, Amor, né? muito engraçadinho. Olha, obrigada. Que coisa bonitinha. Olha, obrigada, Larissa. Assim, a tua tranquilidade de explicando, a gente vai se envolvendo e vai tendo, à medida que você vai explicando, a gente vai enxergando as situações semelhantes que a gente vive com as famílias, nossa família, ou família, coisas que nós já vivemos nas nossas histórias também. Eu acho muito bom a gente fazer esse repasse, porque às vezes a gente não tem tempo de parar e pensar realmente, né? De como nós estamos agindo como pais ou como nós estamos agindo com os pais que nos procuram também. Eu não sei se tem alguma pergunta, acho que para os nossos participantes, se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat. Alguém, a Cátia está dizendo que foi incrível esse momento, obrigada. É muito Obrigada, gostoso a gente Kátia. saber, né, que as pessoas estão aqui conosco, estão acompanhando, né? Eu acho que esse momento de reflexão é muito importante. Eu acho que a tua forma de explanar, muito didática, vai deixando a gente assim, muito à vontade, mas a gente, assim, para mim, vai ficando aquele filminho de várias situações. Quando você falou do pai que abre mão da sua, vamos dizer, flexibiliza um pouco o seu castigo, aquela coisa assim,
Uma vez eu tive um exemplo também de um grande professor, ele estava falando dos castigos e desses limites que a gente dá para os filhos, e ele disse assim, olha, a gente faz um contrato com o filho, escreve, tudo bem, coloca lá, né? Mas, de repente, até o banco faz recontrato com a gente. Você faz um financiamento, você vai lá e promete que você vai pagar todo mês, você promete que vai fazer daquele jeito, de repente você vê que você não deu conta, você não conseguiu, ficou impossível, ou foi muito incômodo. Então, você vai para o gerente do banco, você renegocia e faz um outro acordo. Então, imagine por que nós, com os nossos filhos, não podemos, de repente, ver que talvez o nosso castigo, a nossa punição, o nosso limite foi muito rigoroso, ou se, de repente, naquele momento, ele já merece um pouco mais de consideração e de confiança, e nós estamos mostrando que a gente está aberto, né, a essa negociação. Eu acho bem interessante esse teu exemplo, porque a gente não precisa ser permissivo, mas a gente não precisa ser tão rigoroso que também não enxergue o crescimento à medida do processo. Exato. Acho que no processo de ensino, a gente tem que mostrar que o crescimento é muito importante, que é muito válido, né, para eles. Sim, sim, sim. E isso educa, né, a criança para, como tu falaste, né, no recontrato, a flexibilização, né? Exato. E poder valorizar, que a gente chama um reforço positivo, né? De poder dizer, poxa, que show, hein? Tu conseguiu, maravilha, né? Daqui a pouco, aquele limite já não precisa mais, né? Ele mesmo vai se automonitorando, né? Vamos dizer assim, porque essa é a ideia, né? A ideia de um limite como aprendizagem. Certo. Né? Essa é a ideia. Larissa, a Thalita tem uma pergunta. Eu achei que ela ia querer falar, porque ela disse que tinha uma pergunta e não tinha escrito, mas ela escreveu. Como podemos manejar o comportamento de se sentir diferente, defectível? Tá. Bela pergunta, né? Eu vou tentar responder, eu não sei exatamente em que sentido ele se sente diferente, né? Em que perspectiva, né? A Cátia, você definiu meu filho perfeitamente. Então, assim, se sentir diferente, como manejar? Todos nós somos diferentes, né? Como eu digo, eu estou respondendo sem saber a perspectiva, né, dessa diferença, o quanto isso está, nesse momento, afetando, né, emocionalmente, Thalita. Mas, assim, o que eu tenho procurado trabalhar essas diferenças? Todos nós somos diferentes, né? O fato de, muitas vezes, termos uma capacidade maior, né, em termos de aprendizagem sobre um aspecto, sobre um tipo de inteligência, e que isso nos torna diferente daquele grupo, né, também não nos torna mais nem menos. Por quê? Porque outras pessoas terão também, né, outras capacidades, outras competências que eu não tenho, que também vão se torná-las um pouco diferentes, né? Eu posso ter um colega expert em jogo de futebol, disso, daquilo, mas quando vai lá no xadrez, né? Agora, eu no xadrez, eu realmente passo vou para as Olimpíadas de Matemática, por exemplo, né? E sou aquele que ganho medalha, enfim. Eu não sei se é essa a diferença que tu trazes, Thalita, né? Mas poder mostrar que todos nós temos diferenças e que essas diferenças nós temos competências, né? Muitas competências. Trabalhar muito com os aspectos positivos, né,
daquela criança ou daquele adolescente. O que de positivo de competência ela tem, né? E que a torna, vamos dizer assim, também destacada e diferente, né? Não sei se é isso, Thalita. Tu pode me ajudar com mais detalhes, informações, né? também, né? Eu não sei Thalita, qual seria a diferença, se é a diferença. Se você quiser abrir seu microfone, né, Larice? Isso, não, tranquilo. Uhum. Né? Qual é a diferença? A diferença em se relacionar... Ela escreveu aqui, né? Compreendo, fazer reforços Reforços positivos. positivos. Uhum. Boa noite. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Aceitei, então, o convite de poder estar falando com vocês. Adorei Que a bom, explanação, Thalita. foi muito rica, né? E, ao mesmo tempo, fluida. Permitiu que a gente tivesse uma boa compreensão, né? Uma compreensão bem integral de um assunto muito importante. Eu sou mãe, né? De uma criança de 10 anos, né? Um menino de 10 anos, e ele apresenta, assim, muitas características, né? Ele é considerado uma criança com dupla excepcionalidade, e ele traz, né, essas demandas de se sentir diferente, de muitas vezes não se sentir capaz em alguns pontos, mesmo tendo grandes facilidades em outros, né? E eu fico um pouco, às vezes, insegura no manejo, porque eu percebo que né, são os perfis, ele tá se mostrando, né, no mundo, ele está socializando, e ele percebe que nem tudo que a maioria gosta, ele gosta, né? E aí ele se cobra muito, ele se acha diferente, ele tem aquela noção de defectibilidade mesmo, de não conseguir, de não ser possível, ele tem, né, questões motoras também, né? Que às vezes impede de ser tão rápido quanto o coleguinha que é bom no futebol, mas ao mesmo tempo ele se adequa à natação, exatamente como foi explanado, né? Ver as características e fazer o reforço positivo. Mas isso vem muito forte, principalmente na pré-adolescência, né? E eu me sinto, às vezes, um pouco insegura de não conseguir fazê-lo compreender que é uma fase que vai ter frustrações, mas que ele vai se encontrar no mundo, né? Eu acho que é isso que eu consegui entender. Sim, assim, Thalita, muito bom, porque exatamente o que tu falaste, né? Reforço positivo, ou seja, ele tem várias competências, né? Porque isso é uma tendência de todos nós a amplificarmos aquilo aonde nós temos dificuldades. E a gente deixa meio que de lado, né, os aspectos que se tem muita competência, né? E no caso do teu filho, tu relataste que ele faz muito bem várias coisas, né? Mas tem outras que, enfim, que ele tem dificuldades. Ou seja, né? Aí eu digo assim, ó, imagina se todos só gostassem de arroz, o que ia ser, né? As pessoas gostam de uma coisa ou gostam de outra. Olha a diferença, né? A gente começa, às vezes, por coisas do próprio paladar. Nem todo mundo gosta, né, das mesmas coisas. Nem todo mundo... Imagina se todos fossem só serem bons em futebol. Aonde estariam os outros profissionais? Ia ser todo mundo jogador. Tá? Então, é centrar, né, na competência que ele tem, o que ele faz de legal. E uma coisa importante, né, que isso, assim, ele não é aquilo que ele não faz como ele gostaria de fazer, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, ele vai ter que se esforçar mais, por exemplo, na questão psicomotora do que outros, né? Porque ali ele tem alguma como, né? Outras pessoas também têm. Não tem aquelas pessoas que são
que vão para uma aula de dança. Eu sei que eu fiz dança há muitos anos, mas aí quando entrava iniciantes, as pessoas eram descoordenadas, porque é descoordenada, ponto. Né? Então, tu não... Enfim, então, são essas questões, assim, também trabalhar a aceitação de que a gente não faz todas as coisas como muito bem, 100%. Não, a gente vai fazer mais 100%, vamos dizer assim, né? Aquelas coisas que a gente gosta de fazer, né? Aquelas coisas que a gente se esforça e vê que tem um resultado maior. Então, poder centrar muito mais na competência, né, do que no déficit. Mas, tu vê, né, desde criança, a gente tem essa tendência, né, do déficit, de olhar para aquilo que não está bom. Não, mas a gente tem que olhar para aquilo que está bom. Né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem andar de bicicleta. Muito bem, não conseguem andar de bicicleta, mas, no entanto, sentam num piano e é uma maravilha. Então, tem coisas que... Né, eu lembro agora, eu falei em pipoca, né? Me deu vontade de comer pipoca. Eu falei em pipoca em uma ocasião. Em uma ocasião, eu atendi um menino assim com muita dificuldade mesmo, tal. E aí eu perguntei para ele assim, o que tu faz que tu acha que é legal, que as pessoas gostam? E ele disse, pipoca. Então, assim, a terapia foi sempre pipoca, né? Pipoca para a família, pipoca para os amigos. E isso foi aumentando, né, a autoconfiança, aumentando a capacidade, que foi se ampliando para outras áreas. Né? Eu sou competente. Né? Não sei, Thalita, se isso te ajuda. Acho que a Thalita não está. Mas seria isso. Mas acho que sim, acho que deve ser isso. Acho que a Dani tinha uma pergunta para fazer também, né? Eu tinha falado. A Thalita chegou, claro. Tá bom, Thalita. Esclarecedor. Eu, na verdade, Larissa, a minha dúvida, assim, por conta da pandemia e tudo, você vê, assim, dos estilos parentais, né, que você apresentou e tudo, né, que a gente conhece, se existe dentre eles, assim, algum que sobressai mais, assim, que é da maioria dos pais, né, ou se houve uma mudança nesses... os pais tinham um estilo parental, assim, mais, né... Predominante também? Isso, exatamente, a palavra predominante, e houve uma alteração na pandemia, sabe? Por toda essa situação. Não sei se isso existiu, sabe? Se existe uma predominância também, né? Com a sua prática. Em pesquisas eu não vi, né? Mas na prática, vamos dizer pela assim, prática mesmo. Tiveram famílias que intensificaram os conflitos e buscaram mais terapia. Né? Porque tensionou, mudou, né? Houve uma grande transformação, e como a gente diz, a família é um sistema de influência, mudou para os pais, mudou para as crianças, mudou para os adolescentes. Sim. Né? Então, antes havia uma outra rotina, e a rotina é estruturante, né? Havia uma outra rotina desses filhos e uma rotina desses pais. De repente, caímos todos dentro de casa, e aí, qual é a rotina? Nós vamos ter que reinventar tudo isso, né? Então, para muitas famílias, ocorreram muitos conflitos, né? E muito, sim, aquela, vamos dizer assim, uma referência mais autoritária em muitos momentos, né? Isso sim. O controle, o helicóptero, nem tanto, porque aí, como as pessoas não estavam, né, na rua, então isso facilitou. Agora, mais o estilo autoritário, né, e tensionamento, muitos conflitos, isso sim, eu vi que aumentaram.
né? Com famílias com filhos, né? Pequenos e adolescentes, né? Essas famílias não estavam em casa 24 Preparadas. horas, né? Não Elas foram. perderam, inclusive, o apoio de rede, né? Se antes os avós, se antes a escola estava num turno lá na educação infantil, passou a não ter mais. Ah, não pode ir lá na avó porque é a Covid. Então, a avó não podia mais ficar, né? Sim, e aí, o que aconteceu? Tiveram casais que também se atritaram mais. Sim, né? com certeza. Porque antes podiam olhar para essa conjugalidade, sair, ter um espaço, né? E aí eles todos dentro de casa, literalmente, né? Literalmente. A escola dentro de casa, o trabalho dentro de casa, né? Tudo foi para dentro de casa, né? Tudo se confinou naquele espaço. Então, é o esperado que o conflito, né, maior, e aí aquelas imposições, assim, pelo próprio desgaste, pelo próprio estresse. E eu imagino que ainda mais os conflitos sobre os estilos, né, parentais, sobre né, porque... Isso, e a gente porque sabe aí que... eles puderam se olhar mais cara a cara, tete a tete, como se diz, né? Com certeza. Com certeza, né? Isso na minha prática, não vi pesquisa, Não, né? mas pela prática mesmo, né? Porque você convive com muitas famílias, atende muitas famílias, né? Então, essa é uma bela de uma pesquisa, na verdade, né? Eu acho que sim, eu acho que uma bela de uma pesquisa, gostaria né? muito que alguém pesquisasse, porque eu acho que isso nos traria muitas contribuições, né? As mudanças e as consequências, né? Fora as mudanças individuais, tiveram crianças que tiveram muita ansiedade, principalmente com altas habilidades de superdotação, porque o cognitivo, eles estavam lá na frente, né? Mas como conter isso de forma emocional, né? Isso provocou muita ansiedade. Provocou também nos adultos muita ansiedade, depressão. Então, isso tudo culminou, né? Com, enfim, conflitos mais tensionados. E você também, que é avaliadora, né, e trabalha com a identificação, não sei se você tem essa mesma linha de pensamento, a gente vem percebendo, a Maria Lúcia tem falado bastante disso, assim, até do equívoco de diagnóstico por conta desse fator emocional, né? Que é da pandemia, né? E às vezes esse equívoco de diagnóstico mesmo, de diagnosticar a criança, às vezes com uma situação aí de transtorno, alguma coisa, e que na verdade foi gerado ali na pandemia, né? O emocional dele na pandemia que trouxe altera a avaliação, né? Altera, sem dúvida, sem dúvida. Isso, na minha experiência, apareceu, né? Porque essa criança mais ansiosa, essa criança preocupada, porque nós vivemos uma ameaça, né? Muito constante, né? É uma constante ameaça. Uma grande ameaça, fora, né? Essas mesmas famílias com perdas de muitos familiares e amigos. Sim. Né? Então, a gente sabe que as nossas crianças e adolescentes, eles têm uma hipersensibilidade, né, a tudo isso, uma hipersensibilidade emocional, enfim, né? Então, como lidar com essas perdas, com essa insegurança e tal? Ok, né? Então, é depressão? Não, a gente tem que avaliar, né, se essa ansiedade, essa depressão, ela é sazonal, né, ou seja, é por momento, ou se é algo que vem, vamos dizer assim, já vem com o tempo, e esse foi um fator de gatilho. Sim. Né? Então, isso sim, essa distinção é fundamental. Então, a gente vai fazer, conhecendo a criança e o adolescente, né, através das entrevistas, enfim, da própria psicoterapia, e com a família. Como é que a família estava
né, a gente põe assim, essa régua de tempo, né? Como é que a família, desde o início, o que, que aconteceu? Pô, perdeu o avô. Isso vai ter uma influência muito séria, né? Porque tiveram famílias que perderam 3 pessoas, né? Sim. O avô, a avó e mais um. Então, é muito sério isso. Até essas né? questões de luto, né? Porque aquele ritual tradicional, né? Não existiu. Não existiu, né? Não existiu. Então, As esse pessoas luto também está, né? foram privadas de muita coisa, né? Tanto Exato. do afetivo como até do sofrimento, de externar o sofrimento, de poder dizer o que está sentindo. De se despedir, assim, de se despedir. né? Não teve, porque as famílias não podiam, né? Eram só aquelas pessoas, enfim, né? E caixão fechado e aquela... Enfim, né? Então, eu diria assim, até se observar se houve traumas, né? Porque o trauma é uma outra questão. Bem, né? A gente sabe o quanto isso reflete na criança, né? Nossa, e ela é uma esponjinha, né? Por mais que os adultos tentem protegê-la disso, não, né? Mas não tem como esconder nessa situação. Não tem. Você está vendo todo dia um preciso bombardeio de falar. informação, né? É um bombardeio de preocupação, preciso até conversar. E vacina, e toma vacina, e não toma vacina, Sim, e que dia que chega a vacina, a expectativa da data, essa contagem regressiva para superdotado, isso é um terror, né? Se ficar assim, É um esperando... terror, porque ele tem um cognitivo que, né, que ele já antevê tudo, mas o emocional dele não sustenta, porque a maturidade ela exige muitas experiências, né? E ele não tem ainda isso para poder... Não tem como processar, né? Você não tem tem essa como experiência para poder processar. Nós, adultos, não passamos nunca por isso, também não temos, né? Então, nós estamos aprendendo agora, e aí a gente quer que a criança tenha maturidade para dar conta. Não. Então, acho que um diagnóstico, né, ele tem que ser bem avaliado. Bem avaliado. Nós no Enodap, estamos assim, vamos não fechar a situação agora, vamos esperar 6 meses, vamos fazer um retorno da criança. Se a gente tem assim, desconfiança de algum transtorno, eu acho, vamos esperar um pouco, não vamos fechar alguma coisa, porque esses 6 meses não vão melhorar em nada, né, a situação da criança, mas se a gente fizer um diagnóstico equivocado, nós vamos rotular alguma coisa que não está procedendo, né? Então, é melhor a gente tomar um pouquinho de cuidado, os pais também tomarem cuidado quando vêm com né, transtorno, não sei quantas terapias, espera um pouquinho, olha bem como é que está sendo a situação familiar, como é que nós estamos nos comportando, como é que nós, adultos, estamos administrando essa situação e o que nós estamos passando de exemplo para essas crianças. Então, a parte de saúde mental tem que ser muito bem cuidada agora, né? Exato, isso é muito importante, porque a criança, ela recebe essa influência, né? E ela aprende por modelagem, né? Como a gente diz, por modelo. Não precisa nem falar. Não precisa falar. Eu lembro de um caso que o menino, né? Ele dizia assim, é que eu grito para ver se me escuta, porque o grito é uma possibilidade de ser escutado, né? Então, ele grita e tal, mas assim, mas quando a minha mãe diz para de gritar, ela diz, para de gritar! Então, né? Então, ele, muito inteligente que eles são, né? Eles já pegam a contradição na hora. Então, ela pede para mim parar de gritar, mas ela grita. Como assim? Como é que vai fazer? Então, é isso que a Maria Lúcia estava trazendo. Larissa, a gente tem que agradecer muito a você, eu acho que foi muito esclarecedor, Imagina. Foi um momento de reflexão muito legal, muito gostoso, né? Acho que as pessoas também gostaram, as pessoas que estiveram conosco. Eu acho assim que, de toda forma,
nós temos que agradecer, porque já está já está na nossa hora, né? Amanhã começa tudo de novo. Tudo né? de Mas, novo. assim, agradecemos a presença de todos, agradecemos aí a Dani que nos ajudou, a você, Larissa, e queremos contar com você mais vezes, tá bom? Olha, fiquem à vontade, foi um prazer muito grande, foi gostoso estar aqui. O prazer foi nosso. Conversando, assim, bem leve, de um assunto que não é tão leve assim, né? Mas esse grupo, eu acho que é um grupo que proporciona essa proximidade, né? E a gente não está longe, né? Está longe, mas está próximo. E Maria Lúcia, mais uma vez, Dani, obrigada, uma gratidão imensa de estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Nós que agradecemos. Uma boa noite para todos. Boa noite para todos. Estamos abertos a qualquer situação, qualquer pergunta, alguma coisa que queiram mandar, a gente vai estar encaminhando. Pode me enviar. Para a Larissa também, se tiver alguma coisa. Tá, né? Tá bem, com certeza. Para você. Nosso aplauso. Obrigada, então, a todos os participantes, né, que foi genial.